Você sabe o que vem a ser a escola dos estoicos? Por que ela é tão importante até hoje? Por que o caminho da felicidade estoica, tão falada em todos os campos? Este é um desafio para a gente tentar explicar hoje. Prazer. Somos do canal Eleve-se. E o estoicismo, uma filosofia de origem grega, foi típica do chamado período helenístico, séculos IV, III e II a.C. Zenão de Cítio é um filósofo nascido na atual ilha do Chipre e se considera, querendo ou não, o primeiro dos estoicos. Ele não vinha da escola cínica, aquela que pregava total desapego aos bens materiais. Mas ele fez coisas diferentes. Ele dava aula em um lugar público, era um pórtico pintado, daí deriva o nome estoico, história do pórtico pintado. Zenão começou a ensinar, tal como os cínicos, que a gente deve levar uma vida mais simples. Nós não devemos nos apegar às coisas materiais e, como tal, bastante próximo do que é o cinismo. Mas ele foi além. Ele começou a falar de leis da E. Essas leis são inevitáveis, por exemplo, a morte. A morte é o destino de todos os seres vivos. Se eu me preocupo em combater a morte, ter medo da morte, me apavorar com a morte, eu não vou conseguir deter, em 1 minuto, o fato de que eu irei morrer. Então, por que temer o que é inevitável? Eu precisaria atingir o que os estoicos chamam de ataraxia, essa tranquilidade, esse mundo livre de preocupações. Quando eu falo em escola cínica, nós fazemos às vezes uma leitura de senso comum, que é achar que é cínico quem é falso, que cínico é quem mente, quem tem 2 caras. Esse é um valor completamente contemporâneo. O que eram os cínicos gregos? Um dos seus nomes é Diógenes. Diógenes morava em um barril. Seus olhos eram cercados de cães. Em grego se diz cínico. Diógenes andava com uma lamparina durante o dia, procurando um homem honesto. Diógenes não queria mais nada. Seus desejos se afastavam por completo dos desejos do mundo. Dizem até que quando Alexandre, o Grande, disse a ele que podia dar qualquer coisa, Diógenes disse: "Eu quero uma coisa, que você saia de frente do sol, que eu tenho pedido o sol para entrar aqui no meu barril." Era a única coisa que ele queria do homem mais poderoso da sua época. Os cínicos eram os filósofos do desapego e da análise desapegada do mundo, e não pessoas falsas como nós podemos ler hoje em dia. O filósofo estoico tenta entender a ordem natural, parar de contrariar as leis da natureza. Ele vai propor uma filosofia cosmopolita, não na escola fechada como foi a de Platão ou como a de Aristóteles, um liceu, uma academia. Mais pregado em lugar público, o grande objetivo da vida é a felicidade. A felicidade deriva da compreensão das coisas, da compreensão das leis da natureza, a partir de uma razão, de um logos universal. Claro, o estoicismo tem muitas etapas, muitas fases. Eu vou focar no estoicismo que marcou o Império Romano, o estoicismo que aconteceu do século II a.C. até o I depois de Cristo. Tudo ao nosso redor nós já vemos com Zenão, ocorre a partir de leis universais que devemos aceitar. A força da mudança deve ser dirigida exclusivamente para o que você pode alterar. Você não pode alterar a morte, mas pode alterar sua qualidade de vida. Não devemos idealizar, devemos aceitar o mundo como ele é para atingir a já chamada ataraxia, a ausência de paixões e perturbações. Os medos e os desejos, eles nos tiram a paz, nos escravizam, inquietam. Nós devemos, de fato, evitar medos e desejos. Tudo o que é externo, ou ser, é irrelevante. Eu devo trabalhar com a minha tranquilidade interna. O estoicismo tem um princípio de resignação diante das coisas, que o cristianismo gostou muito. Não é à toa que os cristãos antigos preservaram tantos textos estoicos, porque viram na sua leitura do estoicismo
uma espécie de raiz do próprio cristianismo. Por isso, existe também um estoicismo adaptado e até um pouco mudado pelos cristãos. E até hoje, o estoicismo continua sendo adaptado por pessoas diferentes que até saem um pouco da tradição grega e falam de um estoicismo do mundo líquido e um estoicismo empreendedor que vai buscar as leis do mercado e assim por diante. Mas eu estou aqui preocupado com o estoicismo, especialmente aquele que se difundiu na época do Império Romano, entre pessoas que falavam grego, como Epíteto, ou falavam latim, como Sêneca e o imperador Marco Aurélio. Ainda que Marco Aurélio tenha produzido a sua famosa obra Meditações na língua grega. Vamos pensar um pouco sobre o que esses autores, Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio, disseram. O escravo de origem grega do século I da era cristã, Epíteto, disse que, se você quiser ser livre, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Bastante claro e coerente com o estoicismo. Qualquer pessoa capaz de irritar-se torna-se teu mestre. Ele consegue te irritar somente porque te permitiste ser perturbado por aquela pessoa. É um homem sensato aquele que não lamenta pelo que não tem, mas apresenta grande alegria pelo que tem. Os homens se perturbam não pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. Eu sou, segundo Epíteto, quem imita a opinião e determina se aquilo vai ou não me perturbar. Sêneca, o famoso educador de Nero, disse que toda crueldade surge da fraqueza. Toda crueldade é apresentada por alguém com algum tipo de fraqueza. Quem se entrega a medos vazios de Sêneca e colhe coisa interessante, acaba ganhando medos reais. E um homem, diz o professor de Nero, é tão miserável quanto ele imagina que seja. Essas ideias têm em comum a raiz do estoicismo, mas cada um tem uma ótica um pouco diferente. Importante para esta caracterização de um estoicismo que ele chama de imperial, ou seja, dentro do Império Romano. O imperador romano Marco Aurélio, que morreu em 180 d.C., produziu um livro muito famoso do estoicismo, que são as Meditações. Lá diz o imperador filósofo: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, apenas seja. Interessante, a ideia é importante a ação e não a defesa da bondade, diz o imperador. Pratique cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. E finalmente acrescenta: a alma é tingida com a cor de seus pensamentos. Então, o controle que eu tenha sobre mim, o controle sobre o efeito das coisas do mundo sobre mim, o controle que eu tenha sobre a minha raiva. Sêneca, que escreve um livro específico, dizendo que a raiva é uma perturbação extraordinária e tudo deve ser evitada a qualquer custo. Eu, como estoico, devo pensar que eu sou soberano daquilo que eu posso mudar, que eu posso cultivar minha cabeça com pensamentos bons, que eu não preciso me abalar um mundo e, se algo me tirar a vida, estava inserido dentro de uma ordem absolutamente natural e nada vai alterar do universo. Devo me concentrar naquilo que eu posso mudar. Devo me concentrar no cultivo das virtudes, da felicidade, da virtude e não deixar que o mundo decida se eu vou ser ou não feliz. O estoicismo, como nós já vimos, tem várias semelhanças com valores que o cristianismo iria defender posteriormente. Mas é importante entender que o estoicismo, a rigor, é uma filosofia realista. Ele não pressupõe um Deus criador que nos ama e dirige tudo, como o cristianismo vai imaginar. O estoicismo pressupõe regras de um universo material e entender tais regras e aceitar que há coisas que eu não posso mudar e outras que eu posso me concentrar. Basicamente, aquilo que diz respeito a mim mesmo vai diferenciar muito o estoicismo de qualquer etapa do cristianismo posterior. Mas estoicos e cristãos buscam a tranquilidade da alma, buscam evitar a agitação e o desespero,
buscam produzir desejos mais coerentes com as nossas necessidades.